Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Etnomef by Diego Cortes com mais uma videoaula sobre assuntos aí, né, das séries aí iniciais, ou finais, na verdade, né, do Ensino Fundamental 2 aí, que é um assunto muito importante, que é números inteiros. Hoje nós vamos começar, né, a falar de números inteiros. Em especial, hoje nós vamos falar de operações de adição e de subtração de números inteiros, né? Vou trazer um contexto um pouco histórico para vocês, assim, só para dar aquela iniciada aí nesse conceito aí, né? E também nós vamos falar de algumas aplicações aí muito importantes aí dos números inteiros. Números inteiros, pessoal, é um conceito muito importante, cai muito aí em vestibulares também, né? Mas é um conceito assim que transcende a questão de somente provas de vestibulares, concurso, etc. É um conceito assim que a gente usa no dia a dia, tá? Isso daí é fato que a gente usa constantemente aí no dia a dia, como nós veremos nos exemplos que eu trouxe para vocês, né? Então, pessoal, eu peço para todos aí, né, que prestem atenção aí, né, muito nessa aula, porque essa aula será muito proveitosa para vocês. Também peço a todos aqueles que não são ainda inscritos no canal, né, que se inscrevam no canal e que dê o seu like, deixe o seu like aí se você gostar da videoaula, né, e ajude o canal a crescer, ajude a divulgar esse vídeo, ajude a divulgar esse canal, né, e com certeza que se a gente conseguir crescer, né, se a nossa família continuar a crescer, né, o canal Etnomef by Diego Cortes poderá oferecer para você, né, e para todos aqueles que desejarem uma videoaula muito mais interativa, muito mais legal, com muito mais animações aí do que a que a gente está apresentando no momento, né? Então deixa aí o seu like, né, e compartilha esse link aí. Então vamos iniciar a aula de hoje, né, falando desse tema muito importante aí, que é os conceitos de números inteiros, né, a sua história, aplicações e operações envolvendo, né, aí os números inteiros. Nós vamos falar em especial, né, hoje de adição e subtração, só que nós teremos uma outra aula, né, que eu vou deixar nos cards aí, né, que vai ser uma aula destinada à operação de multiplicação e divisão. Por que eu resolvi separar a aula? Porque, na verdade, as operações de adição e subtração de números inteiros, a forma de fazer ela é diferente e às vezes os alunos confundem essa forma. Então eu vou tentar trazer de forma mais simplificada para vocês hoje somente adição e subtração, e nas próximas aulas nós poderemos tratar do assunto da multiplicação e divisão e quem sabe também a potenciação, né, de números inteiros, aí fechando esse núcleo aí sobre números inteiros, que é muito importante aí para vocês. Tá ok, pessoal? Então, nós vamos lá, né, iniciar então a videoaula de hoje, né? Então, nós vamos iniciar falando da necessidade aí, né, da história e a necessidade dos números inteiros aí, o que nós vamos ver, né? Os números inteiros possuem diversas aplicações nos dias atuais, mas nem sempre existiram esses tipos de números, né, o que nós vamos ver. Os primeiros relatos da utilização desses números vêm da China na época da dinastia Han, né, cerca no século II a.C., né, 220 a 202 antes de Cristo, né? No entanto, o uso desse conceito passou a ser mais utilizado, pessoal, quando se deu início ao Renascimento, né, onde houve um grande crescimento de operações financeiras em diversas partes do mundo. Aí começou-se a aflorar esse conceito de números inteiros que até então, né, não eram trabalhados aí na vida cotidiana das pessoas. Elas se viravam de outras formas aí distintas, né? Mas com o avanço do comércio, né, houve-se a necessidade aí de se criar um novo conjunto que atendesse aí às questões financeiras da época, e até hoje a gente estuda o conceito dos números inteiros, né? Assim, com o aumento do comércio, essas operações de lucro e prejuízo passaram a ser representadas de formas diferentes, tá? Nessa época aí, né? Então, quando as pessoas tinham lucro, eles representavam de uma forma, quando tinham algum prejuízo, eles representavam de outra forma. Sendo que o lucro, né, o saldo positivo e o crédito, né, o lucro, o saldo positivo e o crédito,
sempre eles representavam ou passaram a se representar dessa forma, né, com sinal positivo, com sinalzinho de mais que a gente usa aí de forma cotidiana aí no nosso dia a dia, né? Enquanto o prejuízo, a dívida e saldo negativo era sempre representado por sinais negativos, né, que é o sinal de menos que a gente usa hoje também de forma muito prática, né? Nos próximos slides nós veremos mais a respeito desses números, tá? Que são números muito importantes aí para nós. Então, sobre a necessidade dos números inteiros, né? Então, os números inteiros, na verdade, eles surgiram principalmente da necessidade de se operar com valores negativos, tá? Assim sendo, antes dos números inteiros, operações aritméticas tais como 5 menos 8, 10 menos 15, 20 menos 30, eram impossíveis de serem respondidas. Com certeza vocês já ouviram isso, né? Principalmente quando a gente está no ensino fundamental, lá nas séries iniciais, a professora lá, né, que o apelido era de Tia Maria Cotinha, a Tia Maria Cotinha falava assim: pessoal, ó, tem como a gente fazer 5 menos 2, 5 menos 4, tá? Mas não tem como fazer 4 menos 5. Por quê? Como você tem 4 balas e vai tirar 5? Eu tenho 4 balas e vou tirar 5. Não tem como, né? Então, o que acontece? Isto é porque ela estava limitada e vocês também estavam limitados ao conjunto dos números naturais, né? Porque no conjunto dos números naturais, de fato, é impossível fazer 4 menos 5, porque a gente fala que o conjunto não é fechado para a adição, para a subtração, desculpe, tá? Ele não é fechado para a subtração. Ou seja, é impossível resolver isso. Desta forma, pessoal, gera-se essa dúvida, né? Como 5 menos 8, 10 menos 15, que coisa estranha, né? Não, mas isso vocês vão ver agora, né? Com esse conteúdo, vocês vão ver que é uma coisa muito simples. É uma coisa assim que vocês vão ter que usar, né? Que a gente usa de forma cotidiana, todo dia da nossa vida, né? A gente está usando, só que agora nós vamos aprender a fazer cálculos de fato com números negativos, porque isso daí vai, para quem está aí estudando e quem vai ingressar aí talvez numa faculdade, né, etc., vocês vão estudar com muita frequência esse tema aí, tá? Então, com o surgimento dos números inteiros, né, passou-se a ser possível esses tipos de operações. Nós vamos observar essa ideia aí nos próximos slides aí, como vocês vão ver, tá? Então vamos lá, algumas aplicações de números inteiros. Eu trouxe duas aplicações, tá? Mas existem diversas aplicações. Uma das maneiras mais naturais, né, de se compreender os números inteiros, pessoal, é conectar essa ideia à temperatura. Por quê? Porque a temperatura, a gente sabe que existe temperatura negativa, né? Hoje, por exemplo, né, nós estamos aqui, né, a temperatura está cerca de uns 20 graus, 23 graus mais ou menos, está bem frio. Estou usando uma blusa aqui, né? Está bem frio. Só que o que acontece? Existe lugar que é muito mais frio que isso, né? Então a temperatura vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, até chegar no zero, né? Depois do zero ainda tem as temperaturas negativas, que é esse que é o tema da nossa aula de hoje, que nós vamos falar, né? Então eu trouxe um exemplo aí, né? Lá em Oslo, né, na Noruega, na Noruega, né? Parece um trava-língua aí, né? Ao longo do ano, normalmente, pessoal, a temperatura, normalmente isso, tá? A temperatura varia de menos 7 graus a 21 graus, né? É um dos países mais frios do mundo, né? É a Noruega. Então, o que acontece? Há essa variação de temperatura aí, né? Então, a temperatura mais alta, normalmente registrada lá no ano, é 21 graus e a temperatura mais baixa, menos 7 graus, né? É óbvio que essa é uma temperatura média, então pode ocorrer de dar mais alto e dar mais baixo, como já ocorreu várias vezes, né? Mas essa é a temperatura média aí, essa variação média aí de temperatura, tá ok, pessoal? Então, observe que a variação dessa temperatura foi de 28 graus, se você pensar, né? Da temperatura mais baixa que aconteceu no ano até a temperatura mais alta que aconteceu, essa variação é de 28 graus Celsius, tá? Falando aí em Celsius, né? Pois para se calcular a variação, o que nós temos que imaginar? Nós temos que imaginar como se fosse um termômetro e contar grau por grau a queda e o aumento da temperatura. Observa na ilustração que eu trouxe para vocês aí, ó, né? O que a gente tem aqui? Olha só. A gente tem, eu sei que está muito pequeno aí para vocês aí, tá? Eu posso até tentar aumentar aqui, mas vai ficar um pouco meio esquisito aí para vocês na tela, tá? Aumentei um pouquinho, tá? Acompanha junto comigo, ó. A gente tem a temperatura menos 7 graus, tá aqui, ó, lado esquerdo, tá? O zero tá aqui, né? E aqui tá o 21 tá aqui na frente, tá? Que a temperatura varia de menos 7 a 21 graus lá durante o ano.
Então, observa o seguinte, se a gente começar a contar tracinho por tracinho, ó, a partir aqui do menos 7, olha aqui, parte de cima aqui, tá? Deixa eu só colocar aqui, parte de cima aqui, ó, menos 7, tá? Se você contar menos 7 ao menos 6, dá 1 grau. Do menos 6 a menos 5 dá mais 1 grau, então já foi dando 2 graus. Se você for contando do menos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vai passar até chegar no 21. Quando você chegar no 21, você vai ter contado 28 graus, tá? Esse 28 graus é a variação que teve aí, né, do menos 7 ao 21 graus aí de temperatura que ocorre aí em Oslo aí, que é na Noruega, tá? Então, pessoal, essa ideia de temperatura, ela é muito comum assim. Então, o que acontece? A gente pode contar dessa forma aí, de 1 em 1. Só que eu vou ensinar para vocês, né, no finalzinho dessa aula de hoje, eu vou ensinar como fazer a operação de fato com números inteiros, aí, números negativos, tá? Então, vamos partir para mais um exemplo, pessoal. Trouxe um outro exemplo aí que é muito comum e eu gosto de usar muito em sala de aula, que é a questão da aplicação com respeito a valores monetários, tá? Conta no banco, dívida, estou devendo a uma determinada pessoa e eu tenho que pagar, etc. Tudo isso, pessoal, se vocês colocarem na mente quando vocês estiverem resolvendo exercícios de números inteiros, vai ficar muito claro para vocês. É isso que eu sempre sugiro aos meus alunos em sala de aula, tá? Coloca na vida real, menos 10, então eu estou devendo 10. Aí eu vou pagar 2, então mais 2. Menos 10 mais 2. Então quanto que eu vou ficar? Né? Se eu estou devendo 10, se eu for lá e pagar 2, o que vai acontecer aí? Eu vou continuar devendo, eu vou ter que quitar da minha dívida, o que vai acontecer? Minha dívida aumentou, minha dívida diminuiu. Então é isso que eu sugiro aí para vocês pensarem. Então vamos nesse exemplo de hoje. Olha. Uma outra aplicação muito eficiente, né, para a compreensão do conceito de números inteiros é de valores monetários. Né? Esse exemplo é muito importante, pois aproxima muito com a nossa realidade, foi o que eu falei com vocês. Vejamos um exemplo. No início do mês, olha só, pensa aí no Ronaldo aí. No início do mês de junho, Ronaldo estava com um saldo negativo de menos 100 reais. Ou seja, ele estava devendo 6 reais em sua conta bancária. Tá? Após alguns dias, o banco descontou 20 reais. Eu coloquei de vermelho aí, vocês vão entender daqui a pouco por que coloquei. Descontou 20 reais, tá, dele. Ou seja, ele já estava devendo 100 e o banco descontou 20 reais referente a taxas, né? Aquelas taxas de cartão, taxa de manutenção de conta bancária, etc, né? E deixando ele com um novo saldo negativo, um saldo negativo ainda maior ainda, né? Que é de menos 120 reais. Ou seja, ele estava devendo 100, descontou mais 20, agora ele está devendo 120 reais. O que significa isso? Como foi realizado esse cálculo? É o que nós veremos nos próximos slides para frente aí, que eu vou ensinar para vocês como fazer essa conta, tá? Mas vamos pensar um pouco, presta atenção aqui, ó, que é muito simples isso. Ó. Observe que no início do mês ele devia já 120. Ele já devia, ele já estava com essa dívida, né? Como ele recebeu um desconto de 20 reais a mais, né? Ou na verdade, com desconto, foi descontado da conta dele mais 20 reais com referente a taxas. Então, o que acontece? A dívida dele que estava em 120 aumentou para 120, desculpa, tá? A dívida dele no início do mês era de 100, tá? Corrigindo aqui, tá, pessoal? Era de 100 reais, tá? Corrigindo aí, perdão aí. A dívida dele que era de 100 reais, né? Agora, com mais 20 reais, a dívida dele vai aumentar para 120 reais, tá? Então, a dívida dele aumentou. Ele já tinha uma dívida e aumentou a dívida dele, tá? Então, nós vamos ver como que faz essas contas aí. Passando para o próximo slide. Então, vamos lá para a definição do que é o conjunto dos números inteiros. Aí, daqui a pouco, vocês vão entender melhor o que eu estou querendo chegar com você, onde eu quero chegar com vocês aí. O conjunto dos números inteiros, tá? Que é representado pela letra Z, normalmente, pessoal, já advertindo vocês aqui, normalmente a letra Z, ela tem um tracinho aqui, ó, do lado desse traço, né? Aí na diagonal aí existe um outro tracinho aí, tá? Para quê? Para diferenciar esse Z de qualquer outro Z. Então, todas as vezes que vocês verem um Z com tracinho, vocês vão lembrar conjunto dos números inteiros. Vocês vão lembrar do que eu estou falando com vocês aqui nessa aula de hoje, tá? Então, o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z de nosso alfabeto, é definido como a reunião, tá?
de dois conjuntos. Na verdade, de um conjunto, que é o conjunto dos números naturais, que é o conjunto n, que também tem um tracinho aqui, tá? Normalmente, com os números negativos. Aí, presta atenção, nós vamos ver os números negativos. Eu vou explicar para vocês o que é número negativo. Quando você pega os números naturais, não sei se vocês lembram o que é números naturais, aqueles que você aprendeu desde a primeira série lá, quando você estava na escolinha lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito, tá? Se você pegar esses números aí, né, e acrescentar o sinal negativo na frente deles, né, ou começar a pensar em temperaturas negativas ou em dívidas negativas, o que acontece? Aí, se você juntar aqueles números que você aprendeu com os números negativos que eu estou falando para vocês agora, vai formar o que a gente chama de conjunto dos números inteiros. Eu vou expandir um pouquinho mais aqui para vocês, só para vocês ficar mais claro para vocês aí, pra vocês enxergarem. Presta atenção. Esse lado aqui, o lado direito de vocês aí da tela, né? A gente tem os números positivos. Os números positivos são os números naturais, aqueles que vocês aprenderam lá na primeira, quarta série, lá primeira, quinta série, lá do ensino fundamental. Vocês aprenderam lá, tá? E aprenderam até hoje, né? Até hoje vocês estão usando ele. Só que o que acontece? Pensa agora nos números negativos que eu acabei de falar com vocês, questão de temperatura, questão de dívida, tudo, né? A gente começa a contar, na verdade, de trás para frente, a partir do zero, tá? Então a gente tem o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, contando os números negativos. Se nós unirmos tudo isso, ó, números negativos com os números positivos, e o zero também, é óbvio, o zero é nulo, né? Se a gente unir tudo isso daqui, a gente tem o que a gente chama de conjunto dos números inteiros, ou seja, números inteiros, tá? Que é o conjunto Z. Beleza, pessoal? Então é isso que é o conjunto dos inteiros. É os números negativos mais os positivos que vocês já conheciam, tá? Então, eu vou voltar só um pouquinho aqui. Beleza, pessoal? Oh, desculpa. Aí nós vamos voltar para o próximo slide lá, né? Onde nós vamos falar lá do que é um módulo de um número inteiro. Então, beleza, pessoal? Então agora, presta atenção. Eu sei que a tela está bem pequena para vocês aí, tá? Eu tive que diminuir o tamanho da fonte. Mas nós vamos falar do que é módulo de um número inteiro e o que são números simétricos, tá? Pessoal, é muito simples a ideia de módulo, tá? A gente chama-se de módulo de um número inteiro, tá? Ou valor absoluto, é a mesma coisa. Às vezes nos livros didáticos vem valor absoluto, módulo é a mesma coisa, tá? Então, guarda isso aí. A gente fala de módulo de número inteiro, a distância que esse número que você está falando está até o zero. Tá? Até a origem da reta numérica. Então, presta atenção. Se eu falasse, por exemplo, qual que é a distância do número 4 até o zero? Se você contar lá os tracinhos por tracinhos na reta numérica, você vai ver que vai ter 4, né? A distância do 4 até o zero vai ter 4 espaços, ou seja, 4 tracinhos lá, né? Divisões lá, na verdade, né? Então, o que você vai ter? Então, você vai ter que o módulo de 4 é 4. É isso que, na verdade, é o módulo. O módulo é a distância que o número está do zero. Só que o que acontece, pessoal? Está aqui na observação aqui embaixo, o módulo sempre é um número positivo. Então, nunca, pessoal, porque o módulo é distância. Não existe distância negativa. Então, sempre você vai ter que colocar lá o módulo como positivo. Então, coloca sempre positivo lá na hora que você for colocar. Olha aí o exemplo, ó. Antes disso, essas duas barrinhas que eu destaquei aí, tá? Essas duas barrinhas, a gente sempre usa. Essa é a barrinha que é o símbolo de módulo. Então, a gente coloca o número no meio dela, tá? Onde está meu polegar aqui, a gente coloca o número e lê da seguinte forma, módulo de, pronuncia o número que você está falando. Por exemplo, olha aqui no exemplo aqui embaixo, ó, módulo de 5. Então, eu vou ler assim, módulo de 5. Módulo de 5 é 5. Por que, professor, módulo de 5 é 5? Porque a distância do 5 até o zero é 5. Tá? Somente isso. Módulo de menos 8. O que é o módulo de menos 8? É 8. Porque a distância do menos 8, pensa lá na reta numérica, negativo lá. A distância do menos 8 até o zero é 8. Beleza, pessoal? Volta lá naquele slide lá e olha a reta que aí vocês vão conseguir entender melhor. Beleza? Então, qual que é o módulo de zero? O módulo de zero é zero. Por quê? Porque a distância do zero até ele mesmo é zero. A distância do zero até ele mesmo é zero. Tá? Qual que é a distância do menos 30 ao zero? É 30. Logo, o módulo de menos 30 é 30. Então, espero que fique claro isso para vocês aí, tá beleza, pessoal? Vamos passar agora para o que é simétrico. O número simétrico, pessoal, é muito parecido com a ideia de módulo, tá? Só que é um pouco diferente, um pouquinho coisas.
Olha só, simétrico de um número inteiro é um outro número inteiro, presta atenção, simétrico de um número inteiro é um outro número inteiro que possui o mesmo módulo que o primeiro número. Ou seja, é um número que está à mesma distância da origem, ou seja, do zero aí. Beleza, pessoal? Então, olha só. Qual que é o simétrico de menos 3? Vamos no exemplo que eu acho que vai ficar mais fácil. Qual que é o simétrico de menos 3? Eu tenho que pensar, que número que tem um módulo igualzinho ao módulo de menos 3? Aí é só você pensar, o número que tem um módulo igualzinho ao módulo de menos 3 é o número 3. Logo, a gente fala que o menos 3 é simétrico de 3 e 3 é simétrico de menos 3, vice-versa, isso. Tá? Então, está aqui explicado. Aqui, ó. O módulo de menos 3 é a mesma coisa que o módulo de 3. Logo, que é 3, né? Que é a mesma coisa, que é igual a 3. Logo, o menos 3 e o 3 são simétricos. Da mesma forma, o mais 8. Se vocês observarem, eu coloquei um igual aqui, não tem esse igual não, né? O mais 8, né? Aí, ó, mais 8 e o menos 8 possuem o mesmo módulo. Se você observar lá, a distância do mais 8 até o zero e a distância do menos 8 até o zero é igual a 8. Logo, eles têm o mesmo módulo. Se eles têm o mesmo módulo, eles são denominados por simétricos. São números simétricos, tá? Então, esse tema é importante, pessoal. Por quê? Porque os números simétricos eles nos ajudam a compreender melhor a questão da adição e subtração, tá? Só que o que acontece? Hoje, na aula de hoje, eu não vou me deter a esse ponto, não. Eu vou explicar para vocês aqui, mas eu não vou deter a isso. Eu vou explicar para vocês de uma outra forma, um pouco diferente aí para vocês, tá? Então, vamos passar então para o que nos interessa, que são as operações com números inteiros, tá? Que é o que mais nos interessa. Então, vamos lá. Adição e subtração de números inteiros. É esse que é o tema que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar somente de adição e subtração de números inteiros, tá? Nós teremos uma próxima aula, tá? Que eu vou disponibilizar para vocês aí no canal, né? E vai estar no card aí, que é um link, né? Que eu vou colocar para vocês, que é um link para uma outra aula, onde nós vamos falar somente de multiplicação de números inteiros, para que não gere confusão com a aula de hoje, tá? Então vamos lá. Para adicionar e subtrair números inteiros, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nisso. Para adicionar, presta atenção, para adicionar e subtrair números inteiros, devemos identificar os sinais. O que mais importa, pessoal, na hora que vocês forem fazer subtração ou adição de números inteiros, é olhar os sinais que estão na frente de cada número, tá? Precedem a cada número. Observe a definição e os exemplos que se seguem, tá? Observe o seguinte, ó, a definição aqui, ó. Se os sinais forem iguais, então você vai pensar o seguinte, eu estou fazendo a conta lá de números inteiros e eu tenho que observar os sinais. Se os sinais forem iguais, olha o que eu vou fazer. Eu vou conservar o sinal, eu vou repetir o sinal, tá? Conserva o sinal, ou seja, repete-se o sinal e nós vamos somar os módulos dos números. O que significa isso, professor? Vocês vão entender na prática. Lembra de módulo lá. Módulo sempre é positivo, tá? Então, nós vamos somar somente os números. Então, vamos lá. Vamos pensar no exemplo lá. Primeira coisa, observe esse exemplo. Eu estou menos 100, menos 20. Que é aquele exemplo da temperatura lá de Oslo que eu trouxe para vocês. Observe o seguinte. Menos 100, né, tem um sinal de menos na frente. E menos 20 tem um sinal de menos na frente. Os números têm sinais iguais. Então, se são sinais iguais, eu vou usar essa regra. Sinais iguais, conserva o sinal, ou seja, repete o sinal e vamos somar. Então, observe o seguinte, eu conservei o sinal negativo aqui, eu vou repetir o sinal negativo, tá aqui ó, o sinal negativo para vocês, quem não estiver enxergando aí, vou colocar até de negrita aqui, ó. Se você está com dois sinais negativos, então você vai repetir o sinal negativo e vai somar os módulos do número. Qual que é o módulo de 100? É 100, o módulo de 20 é 20. Então, 100 mais 20, 120. Então, o resultado de menos 100 menos 20 é menos 120. É dessa forma que a gente faz. Muito simples, né? Vamos para um próximo exemplo. Olha aqui, esse outro exemplo aqui, ó. Você está com sinal negativo, menos 45 e menos 8. Dois números negativos, dois números de mesmo sinal. Sinais iguais, tá? O que eu vou fazer? Vou repetir o sinal, menos, tá aqui na frente, e vou somar 45 com 8. 45 com mais 8 dá 53. Tá? Porque o módulo de 45 é 45, o módulo de 8 é 8. Né? 45 mais 8
dá 53, que é o que é o resultado aí, beleza? Só que negativo porque eu estou somando coisas negativas, tá? A ideia, pessoal, ela é muito interessante, que ela é bem simples, mas dá pra gente criar uma regrinha. Presta atenção. Pensa nos negativos como você está devendo. Estou devendo 100, estou devendo 20, vou continuar devendo 120. Estou devendo 45, estou devendo 8, vou continuar devendo, só que agora devendo 53. Vou dever mais, tá? Então, pensa dessa forma, ajuda vocês aí na hora de vocês fazerem o cálculo. Um outro exemplo muito importante é o exemplo de 30 mais 9, né? Pessoal, observa o seguinte, eu não coloquei o sinal de mais aqui na frente do 30. Mas o que acontece? Esse número 30 é um número natural. Então, número natural, vocês têm que lembrar, sempre tem um maisinho. Quando não aparece é porque tem um mais, tá? Logo, esses dois números, o 30 tem um mais e o 9 tem um mais. Sinais são iguais. Sinais iguais, ó, sinais iguais, a gente vai repetir o sinal, está escrito aí, repete o sinal, e soma os módulos. Então, repetindo o sinal aqui de mais, repetir aqui, ó, sinal de mais, né, do 30 e do 9, e 30 mais 9, 39, resultando aí no resultado aí, que é a soma de 30 mais 9, tá beleza, pessoal? E um outro exemplo aqui, para finalizar essa ideia de sinais iguais, é o número 56 positivo, agora eu até coloquei o sinal de positivo, tá? E o número 5 positivo. Então você tem sinais iguais, conserva o sinal e soma 56 com 5 dá 61. Aí eu venho para vocês e vocês perguntam assim, professor, mas e se os sinais forem diferentes? Sinais diferentes vai ser o que eu vou tratar agora no próximo slide. Então acompanha comigo aí, ó. Quando os sinais forem diferentes, você vai conservar o sinal do maior número em módulo. Aí você vai ter que olhar assim, qual que é o número que tem o maior módulo? Tá. O número que tem o maior módulo, você vai pegar o sinal dele, tá? O sinal dele, aí depois você vai subtrair, beleza? Então, olha só, você vai conservar o sinal e vai subtrair. Acompanha comigo que vai ficar muito claro isso para vocês, ó. Resumindo aqui, ó, conserva o sinal do maior e subtrai, tá? Então, vamos lá no exemplo, ó. Estou devendo 15 ou tenho menos 15. Observe o seguinte, menos 15. Sinal negativo. E eu tenho mais 20, sinal positivo. Sinais são diferentes. Se os sinais são diferentes, aí você vai procurar quem tem o maior módulo. Quem tem o maior módulo? É o menos 15 ou 20? Módulo, lembra, distância até o zero. Quem está mais longe do zero? É o 20, certo? Logo, o 20, eu vou pegar o sinal dele. Como o sinal dele é verde, eu peguei o sinal dele, verde. Tá vendo? Até coloquei o sinal da cor do maior aí. Verde, sinal verde, mais. E agora eu vou subtrair, presta atenção, vou subtrair mais 5. Tá? Por que dá mais 5? Porque 20 menos 15 dá 5. Então, observa o seguinte, gente. Tem que observar o sinal. Sinal diferente, conserva o sinal do maior e subtrai. É essa que é a regra, tá? Existe uma outra forma de fazer também, que é pensando em dinheiro. Por isso que eu falei que a ideia de dinheiro é muito importante. Você está devendo 15 reais a uma pessoa. Se você tem 20 reais, tem como você quitar a dívida com essa pessoa, certo? E ainda vai sobrar 5 para você. Então essa é uma forma de você resolver aí números inteiros, aí, operações com números inteiros. Vamos para um próximo exemplo? Olha só. Você tem menos 30 mais 39. Quem que é o número que tem o maior módulo? É óbvio que é o 39. Se é o 39, então o que acontece? Eu vou pegar o sinal dele. O sinal do 39 é mais, então peguei o sinal dele, né? E vou subtrair 39 menos 30, 9, tá? Pensando da forma de dívida, estou devendo 30 e tenho 39. Se eu estou devendo 30 e tenho 39, eu posso ir lá pagar, eu vou lá pagar, vou lá quitar minha dívida. Quitei a minha dívida, né? E sobrou 9 para mim ainda, olha só, sobrou 9. Oh, que excelente, e ainda estou no lucro ainda. Beleza, pessoal? Então, pensa dessa forma. Vamos então para mais um outro exemplo, né? Menos 45, estou devendo 45, mais 4, eu tenho 4. Estou devendo 45 e vou pagar 4. Se eu devo 45 e pago 4, fico devendo 41. Na regra de sinal, vem falar o seguinte, que se você tem sinais diferentes, conserva o sinal do maior número em módulo é o 45, e vou subtrair 45 menos 4, que é 41. Da mesma forma, 56 menos 5, o sinal do maior número é o 56, então eu pego o sinal de mais, 56 menos 5 dá 51. Tá? Espero que tenha ficado claro para vocês aí, pessoal, espero que tenha ficado muito claro para vocês, né, com respeito a essa matéria de hoje, né.
Por quê? Porque esse é um tema muito importante, como eu havia dito para vocês. É um tema que cai muito no Enem, é um tema que cai muito aí em vestibulares também, é um tema que vocês sempre vão estar aí fazendo cálculo com ele e faz parte de nossa vida cotidiana, né? Então, mais uma vez, pessoal, gostaria aí de fazer aí para vocês o convite aí para que você se inscreva, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal aí, né? Deixe o seu like se você gostou, né? E compartilhe o link também para que mais pessoas possam estar aí aprendendo números inteiros aí juntamente com todos nós, né? Então agradeço a todos, o canal Ethnomath by Diego Cortes, né? Pede para você aí, né? Deseja a todos vocês aí que vocês tenham um excelente dia aí, né? E bons estudos para todos vocês. É isso que o canal Ethnomath deseja para vocês.